Meu nome é João Roberto Moreira de Almeida. Eu sou proprietário, nós fundamos uma loja há 27 anos atrás, né? Eu vim de Niterói para cá para trabalhar com o meu tio na época. Aí 5 anos depois eu resolvi abrir uma loja para mim. E como na época tinha muita loja de disco, né? Era muita concorrência, eu resolvi entrar na área de usados. Bacana. Aí me deu a ideia de botar um museu de disco, né? Como eu já conhecia algumas coisas da área, né? Aí abri a loja com o nome Museu do Disco. Eu sou Paulo Dude, né? Sou artista plástico, curador, trabalho na Prefeitura de Embu das Artes, né? E sou há muitos anos colecionador de discos de vinil, né? Desde a década de 60, que eu tô com 66 anos, né? Então, desde a minha adolescência, eu sou fã do vinil, né? Meu nome é Jorge Luiz Brasil e eu trabalho no ramo de disco desde os finais dos anos 60 e venho acompanhando essa evolução durante todo esse tempo a nível de trabalhar com vinil, fitas cassetes, VHS, trabalhei em várias lojas do ramo. Sou filho de Juiz de Fora, porém fui muito novo para Belo Horizonte. Um dos meus primeiros empregos foi na Galeria Ouvidor, uma loja especializada em disco, isso no final dos anos 60. Quando comecei, era só vinil, na hora que nós começamos. Aí, 1 ano, 2 anos depois, começou a aparecer o CD e tal, eu entrei no CD. O CD explodiu, abri outra loja, nós vendemos muito. Tinha outra loja, então. Eu cheguei a abrir outra loja nesse Museu do Disco. E tinha muitas lojas de fora. Durante um certo tempo, eu movimentei com equipes de som. Veja bem, eu fazia uns bailes, né, em clubes, enfim, eventos, casamento, aniversários, e recepções em geral, né? Sempre tive meu equipamentozinho, trabalhei. E trabalhava com os LPs mesmo. Também, nas vendas e ao mesmo tempo promovendo eventos. Né? Meu nome é Alexandre Paz de Almeida, carioca, libriano. Nos toca-discos, sou DJ Alex Paz. Estou desde 2006 nessa função dos discos, colecionando, pesquisando e vivo da cultura do toca-disco, que eu tanto amo. Atualmente morando em Juiz de Fora. Trabalhava com cinema, depois saí do cinema, saí da coisa dos filmes e tal. Comecei a vender discos, já sempre gostei de discos de vinil, sempre discotequei. Em casa, com amigos, a gente levava um amigo mistério do Rio de Janeiro, Joe, outro amigo, a gente levava os discos pro bar, para escutar no bar. E aí acabou acontecendo o convite de discotecar em bares, em festinhas, e as coisas foram acontecendo. E aí decidi me profissionalizar nessa área. Comprei um Cerato, que é um vinil digital, onde a gente pode ter uma gama maior, você pode tocar nos toca-discos o que você não toca em vinil, você não tem em vinil, né? E comecei a rodar o Brasil discotecando e tal. Hoje eu estou em Juiz de Fora, amando essa cidade, e estou aqui no São Bartolomeu fazendo esse som. Passado um certo tempo, voltei para Juiz de Fora, aqui passei a trabalhar com equipes de som, depois vim a trabalhar numa das melhores lojas de LPs de Juiz de Fora, chamava-se Billbox. Né? Fechou, Billbox? Esse fechou nos anos 90, né? Billbox era na Galeria Pio 10, e eu entrei no ano de 77,
dobro na inauguração, no início da loja, né? Eu trabalho principalmente com usado. O novo eu trabalho muito pouquinho, porque o novo para o comerciante é muito difícil, é muito caro, né? Não está dando para trabalhar. E a parte de usados, eu trabalho com propaganda, buscando principalmente de particular mesmo. Antes eu ia até no Rio, São Paulo, buscar alguma coisa, mas hoje não consegue também. Eu trabalho sempre mantendo propaganda em cima. Então acaba que o pessoal traz para mim comprar aqui na loja. Eu comecei essa história do vinil quando praticamente eu era adolescente. Eu tinha um amigo que ele era um pouco mais riquinho, vamos supor, né? Ele ia lá na Rua Augusta, era um lugar que você, em São Paulo, arrumava os discos importados que saíam da Inglaterra, né? Os últimos discos de rock. Aí a gente se reunia na casa dele, numa garagem, né? Ele tinha um equipamento bom de som e todo mundo sentava e ficava ouvindo aqueles primeiros discos do Led Zeppelin, né? Do Pink Floyd, né? Quando começaram a aparecer essas bandas, né? Pedro Boechat, eu sou estudante de Direito na UFJF e eu sou muito fã de música, eu sou muito fã de filmes, eu gosto de consumir tudo isso o máximo que eu puder e eu gosto de colecionar bastante também. Bom, por que eu consumo ainda CDs e vinis? Olha, eu acho muito interessante ter em mãos a mídia que eu tô consumindo, sabe? Eu acho muito interessante eu colecionar porque eu sinto que tudo isso virou meio que parte de mim, sabe? Então eu sinto que se eu tiver, vai ter uma sensação muito mais... eu vou ter uma conexão muito maior com o que eu tô ouvindo também. E também tem vários artistas que até não são tão conhecidos que eu gosto de comprar disso, até pra poder apoiar, porque eu quero que eles continuem fazendo música, ainda mais música mais diferente, assim, mais criativa. Então, assim, eu acho muito divertido, eu gosto de ter pra poder decorar também, e eu gosto muito da sensação de colocar o disco e de ouvir. É algo bem diferente da mídia digital, que é tudo muito mais rápido, muito mais fluido, muita informação na sua cara, né? E eu acho que o CD é legal de você fluir, assim, e a sensação de botar um vinil e ir manualmente colocando é algo bem, assim, retrosão, só que eu acho bem divertido. Bom, meu nome é Paulo Menezes, eu sou professor de Física, trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora. A minha história, né, com o disco começou bem cedo, né, quando a gente era ainda criança, quando meu pai comprou, né, que na época a gente chamava de vitrola, que era um toca-disco automático, né, de móvel ainda, né, e era interessante que você colocava ali uns 5 discos empilhados, eles iam caindo um por um e iam tocando. E nessa compra dessa vitrola veio junto alguns discos, né? E aí foi interessante, né? Que eu já gostava de música, né? Na época a gente ouvia no rádio, não tinha o toca-discos ainda, né? E nesses discos, né, veio um disco da Rita Lee Tutti Frutti. Aí foi o meu primeiro disco de rock, né? Podemos dizer assim, né? E desde então eu comecei a gostar de música, gostar, né, de rock, né? E principalmente começou essa minha relação, né, com os discos de vinil. Eu acredito que a influência toda que eu tive da cultura do toca-disco foi do meu pai fazer festinhas na laje, os amigos, regada a cerveja, regada a samba, regada a Bezerra da Silva, João Nogueira. Eu que trocava os discos. Meu filho, acabou o lado, vai lá. Eu que era o responsável para virar o lado do disco. Isso com 4 anos de idade. Então, eu acho que essa coisa da criança que influenciou, né, o que eu sou hoje em dia, assim, não tem como fugir muito disso, né, que eu adoro, na verdade, faço com o maior prazer. Fiquei na Billbox até 93, porém já não estava mais na Galeria Pio 10, embora continuasse a loja lá, já tinha uma outra loja no Mr. Shopping, chamava-se Empire Discos. Em 93 eu decidi trabalhar com o meu patrão atual, né? Todo esse tempo mexendo com as mesmas coisas, trabalhando com o mesmo pessoal, né? Começamos ali na Batista de Oliveira, em uma loja chamada Central de Disco, que
Logo nos primeiros meses, nós já tínhamos um público fiel, também conseguimos assim introduzir as pessoas que gostavam de rock, MPB, velha guarda, sertanejo no modo geral. Nós tínhamos muita variedade. Hoje o disco de vinil ele é consumido de uma forma diferente do que aquela época, né? O disco de vinil é mais para quem conhece de música, para quem procura alguma música diferente, alguma coisa, né? Eu ouvi falar este ano que na Inglaterra a venda de vinil superou a de CD. Isso, que houve mais procura para o vinil do que do CD. O disco de vinil é quem vai procurar o disco de vinil mesmo. É diferente a forma, né, que a pessoa consome música. Esse mercado tem expandido no mundo todo, principalmente talvez pelo público jovem. Tem jovem hoje em dia que hoje ele está começando a ouvir Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa. O que você vê aí que as músicas mais tocadas no rádio, na mídia em geral, são músicas que não dá para ouvir, a ser feito só no sentido comercial, né? A música de qualidade mesmo está em segundo plano. Ela existe bons compositores, bons músicos, né? Mas ela não é o que está sendo, né, tocado pela mídia. Daí já começou a proliferar o CD e a produção de discos já começou a diminuir até que veio finalizar. E agora está surgindo um novo movimento para revitalizar o vinil. O disco hoje se chama 180 gramas, né? Ele é de uma textura especial, é bem mais resistente, a qualidade é melhor. Porém, a aceitação ainda não é aquela que a gente esperava. A nível de preço, né? Ele é bem mais caro do que o antecessor. Hoje, um bom disco de vinil 180 gramas, ele está em torno de 100 a 150 reais. E maré não tapa peixe, né? E dificulta um pouco a venda. De 2002, 2003 para cá, o mercado do vinil ele vem subindo degraus, né? Subindo degraus. E atualmente ele está num nível bem alto, assim, bem alto de produção. As fábricas de discos no mundo, elas estão com um delay de 6 meses. Se você quiser gravar um disco agora, você tem que ter 6 meses, porque tem muita gente na frente gravando. Você vê a demanda no mundo. E tem mais de 100 fábricas no mundo. Só para você ter uma noção. Então, a Warner, a Sony, já falaram que vão voltar a lançar em 2020. Então, tem vários degraus subindo aí. E eu acho que o analógico, a coisa da analógico não vai sumir. Então, assim como a câmera também, né? Eu acredito que também não vai sumir. Tem o seu valor, o seu gosto e a sua apreciação. Eu acho que é uma linha, aquela linha do infinito, né? Aí você vai para aquele segmento, esse segmento começa embaixo, esse segmento começa a subir, aí chega lá em cima, esse segmento volta do digital, ele volta para o analógico. Eu acho que existe essa linha. Bem, eu sinto que a mídia digital é uma coisa que ajuda muito. Eu não sou uma daquelas pessoas que fala que nas épocas anteriores era muito melhor. Eu sinto que as mídias digitais, o streaming e tudo mais são muito mais acessíveis. E, por exemplo, você não precisa, se quiser escutar algum disco, você não precisa, por exemplo, eu sou de Juiz de Fora, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, querer escutar um disco de uma banda mais famosa que não tinha aqui, eu teria que viajar até o Rio para comprar, se fosse os anos 70 ou algo assim. Então, eu acho que é muito melhor você ter essas plataformas que você consegue escutar com mais fluidez, você organizar melhor. Mas mesmo assim, eu sinto que não dá aquela mesma emoção, sabe? Você não se sente toda aquela personalidade do disco que você tem em mãos, mesmo sendo ferramentas extremamente úteis e que eu uso para poder achar novos discos aí. Eu acho assim, que ajudam bastante. É um ótimo futuro para a música, para mim. Eu já estava começando, né, a entrar no Brasil também o CD, e todo mundo ficava encantado com a ideia do compact disc pelo fato de ter um som puro, cristalino, aquela coisa toda. E eu me lembro assim que lá no final dos anos 80, 89, 90, eu comprei o meu primeiro aparelho também de CD e meus primeiros CDs, né?
Mas o vinil parece que nunca me largou, né? Eu me lembro quando eu sempre fui, assim, trabalho há muito tempo, né, como professor, dei aula há muito tempo para educação básica, também no ensino médio. Meus alunos, como sabiam que eu gostava de rock, né? E aí eles sabiam que eu tinha vinil também. Sempre que aparecia alguma coisa legal, eles levavam para mim, né? E uma vez um desses alunos apareceu lá com 2 discos do Motorhead. Ah, professor, eu trouxe para você aqui esses 2 discos que um colega lá do Galatão tá vendendo, você quer ficar com ele? Que o cara que consome a música de vinil, ele prefere ouvir o disco de vinil do que o CD, do que essas mídias que você baixa pela internet. O prazer é abrir o disco, pôr na faixa que você quer, tem o encarte do disco, tem a arte toda do disco, né? Minha relação com a música é de extremo amor. Eu acordo de manhã, eu boto um disco, antes de tomar café, escovar os dentes, antes de qualquer coisa. Eu escolho um disco e coloco. Disco, eu não tenho costumes de ligar uma internet. Eu vou direto com o disco. Por isso essa necessidade de estar sempre conhecendo coisas novas e tal. Mas tem aqueles discos de cabeceira, aqueles discos de manhã, né? Um Tom Jobim, um Baden, um Miles, algumas Coltrane, algumas coisas que fazem a minha cabeça matinal. E durante o dia é coisa da pesquisa, é ir nos sebos, ir no museu do disco, trocar ideia com o Bebeto, saber se tem disco novo. E aquela coisa toda, sempre descobrindo coisas novas, apresentando nos rolés que eu faço, discotecando também, apresentando para os amigos DJs, que a gente tem um grupo bem grande de amigos que fazem esse trabalho, mais de 1000 pessoas no Brasil fazem esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz com nossa grana, não tem apoio de ninguém, entendeu? Então é uma correria que a gente ama, faz por amor mesmo, amor à cultura brasileira, à música brasileira. Bem, sobre a música em geral, sobre o que eu sinto com a música, eu acho que é uma das formas mais puras assim, de expressão de arte, porque eu sinto que nela você não tem segundas intenções nenhuma, você está escutando e sentindo aquilo naquele momento, é inexplicável, você não consegue explicar o êxtase que a música te traz, ou como você consegue se identificar. Eu acho que é uma plataforma muito interessante de você expressar várias emoções diferentes, sabe? Você pode, por exemplo, se expressar de uma maneira bem triste, e aí você consegue identificar com a expressão triste do artista, mas ao mesmo tempo você faz um disco extremamente animado, que faz você querer pular e dançar. Então tem toda essa variedade de sentimentos que a música consegue expressar que, assim, poucas outras mídias conseguem, sabe? Eu gosto muito de cinema também, mas eu sinto que a música ela tem algo ainda mais inexplicável pra mim, porque você não tá vendo pessoas sendo representadas e falando coisas objetivas, sabe? A música, mesmo tendo letras muito interessantes, muitas vezes, as próprias melodias e harmonias fazem com que você sinta as coisas, é uma coisa, assim, que eu acho fascinante, realmente, que é algo que eu não consigo digerir até hoje. Eu sinto que eu tô tentando buscar o máximo de discos possíveis, eu tento escutar um disco novo todo dia, para eu ampliar essas emoções que eu já sinto e tentar entender um pouco mais. A música na minha vida, assim, é tudo, né? E algo assim interessante, né? Que eu acho que é muito de identidade, porque sempre me chamou muita atenção, né? A questão assim, sempre gostei muito. E assim, hoje, por exemplo, eu falo muito do rock, mas eu tenho um gosto bastante eclético em termos de música, né? Desde MPB, passando por músicas clássicas e tal, até chegar no próprio rock, né? Mas é algo que está, assim, parece que está na minha própria pulsação. A música, para mim, acho que tem a ver com esse batimento mesmo, né? E algo que parece que circula e que entra na gente, né? Eu andava nas ruas, isso adolescente ali com meus 12, 13 anos, né? E via, né, o pessoal andando com a camisa escrita AC/DC. E na época, né, era a capa desse disco, né? E eu vi esse canhão, vi isso aqui, mas falei, o que é isso, né? Até que um dia, passando pela loja, a Bill Box, né, que foi uma loja famosa aqui em Juiz de Fora de discos, né, esse disco estava colocado lá na vitrine. E eu resolvi entrar, falei, vou ver o que é isso, né, que o pessoal anda tanto camisa. Na hora que eu peguei esse disco na mão e que eu abri essa capa, e que eu vi essa foto aqui, né, da banda, eu falei, não, eu vou comprar esse disco. Nem sabia que som que era esse. Na verdade, eu tinha juntado dinheiro para comprar um disco do Peter Frampton na época, né, e eu passei a ser fã, né, incondicional aí do AC/DC. Quando o assunto é discos preferidos, eu acho que é uma coisa meio complicada de eu falar, mas eu posso falar de alguns que mais me marcaram, deixei até alguns aqui. Esse aqui é o K-Computer do Radiohead, que é um dos discos que mais marcaram na minha vida, é talvez a minha banda preferida, eu acho que é a minha banda preferida a esse ponto,
E é uma das bandas que melhor comunica emoções, que eu acho que é isso que é o mais importante na música pra mim. Eu sinto que o Tom York, o Johnny Greenwood, todo mundo nesse disco, eles têm uma variedade de som, eles têm uma técnica muito boa, mas eles não perdem nenhuma da essência deles. É um álbum que às vezes é até mais triste, mais melancólico, mas eu sinto que ele constrói muito bem pra uns clímaxes assim, surreais, como na música Exit Music, que tem aqui, que eu acho sensacional. E assim, só que esse é só uma vibe, né, que você pode... E além do mais, né, uma coisa que eu vejo interessante do vinil, né, como eu já mostrei essa coisa da capa e tal, que chama muita atenção, eu acho muito legal a concepção de álbum. Né? Então, está tocando aqui ao fundo, né, esse disco do Scorpion, o Breakout, por exemplo, que eu acho que é um álbum sensacional. E o que eu falo em termos de álbum? Né? Ele tem uma concepção. Então, para uma banda, para pensar esse disco, ela pensava quais faixas eu vou colocar no lado A, quais faixas que eu vou colocar no lado B, né? O que vai compor esse álbum. Alguns álbuns até mais divertidos e mais animados de rock, como, por exemplo, Ziggy Stardust do Bowie. E você também tem alguns álbuns totalmente de rock progressivo malucos, que misturam jazz com, às vezes, música clássica, como In the Court of the Crimson King, do King Crimson. Todo lugar que eu vou, qualquer cidade que eu tô, eu procuro chegar num lugar e ver o que tem de vinil ali, né? Ver se tem algum disco que me interessa. Às vezes eu encontro algum que eu não tenho na minha coleção, né? Com relação à arte que eu faço, a música, o vinil, essa coisa toda, sempre me acompanhou no sentido que quando eu estou criando um quadro no meu ateliê, ele é praticamente a trilha sonora do que eu estou fazendo, né? Eu sempre vou trabalhar, pintar, fazer alguma coisa, eu ponho um disco para ouvir, uma música, né? E aquilo me inspira também. Porque eu penso que a música não necessariamente precisa ser uma música para boate. Posso estar num bar, em vez de estar uma televisão, pode estar uma música. E essa música, ela está pensada pelo DJ para as pessoas, entendeu? Não é pensado para o DJ. O DJ quando vai tocar, ele não está pensando nos discos que ele tem em casa, eu vou trazer para apresentar. Eu olho a tatuagem de uma menina que passa, eu olho a calça do amigo que passou. Isso tudo, essa linguagem visual, eu interpreto para poder soltar as músicas dentro do repertório, tentando fazer com que a identidade visual case com a música, entendeu? Essa é a ideia. Sem dúvida nenhuma dessas coisas das capas. Eu acho que as capas dos discos também é um negócio muito fantástico, né? Assim, muito interessante. Tinham desenhistas, né, que trabalhavam. Hoje em dia já quase que não tem mais uma preocupação tão grande com isso, né? E as marcas, as identidades dos grupos, às vezes eram muito por conta das capas dos discos, né? Então você batia o olho, né? Esse é tal banda ou é aquela outra banda, né? Que é coisa que eu acho que o vinil não tem como, né? De música, todos os estilos. Na verdade, eu ouço mais música quando eu estou no carro, né? E não sou colecionador. Tenho meus discos em casa, mas não sou colecionador. Eu conheço muitos colecionadores aqui em Juiz de Fora, até de fora da cidade aí. Pessoa que conhece muito, né? Eu não sou colecionador. Eu gosto de ouvir, mas... Então eu acredito que o vinil resiste a tudo isso, essas mudanças todas da nossa época e está até hoje no século XXI, né? Desde da metade do século XX para cá, né? Eu tenho 8.000 discos mais ou menos agora, né? Mesmo que alguma coisa eu me desfiz e tudo, mas tem discos que eu tenho há mais de 50 anos e eu ponho ele para ouvir hoje em dia e dá para ouvir, ele não está sem chiado, está tocando bem, então ele tem uma conservação por um longo tempo, se a pessoa souber cuidar do disco, né? Eu pretendo, enquanto eu tenho uma mente muito assim viva, né? E uma memória muito boa, graças a Deus. Pretendo continuar, independente disso, só se Deus não quiser, mas se depender de mim, Ótimo. né? A gente vai continuando na luta e fazendo o que tem que ser feito. Fora isso, eu devo muito a esse trabalho que vem de longa data. Eu conheci muitas pessoas boas, trabalhei com muita gente boa e faz parte da minha vida. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tive várias equipes de som, né? E até hoje as pessoas me conhecem, tinham, digamos assim, não é
na realidade um apelido, né? Eles me chamavam de DJ Lambreta. Aí, em casas noturnas, trabalhei em várias aqui no centro. Aí, o que acontece? Isso aí são coisas que te marcam para a vida toda, né? Não dá para esquecer. E a gente pretende continuar. Se Deus quiser. Vamos ver se aí temos os lados do livro. Não sei qual lado isso vai tocar, mas... Ok, eu vou ter que trocar agora. Vou botar no fundo. Ok. Como é que você sabe qual Tem que botar bem no arranhadinho? cantinho Tem que botar no cantinho? pra começar. Mas depende do disco, também tem umas coisas que variam um pouquinho. Vamos ver se tá.